That's just what I want. Hello, students. Good evening. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está iniciando mais uma das nossas weekly classes, as nossas aulas semanais. E para quem está chegando a primeira vez, be welcome, sejam bem-vindos. Meu nome é Caio, professor aqui da Universidade do Inglês já fazem 7 anos. Toda segunda-feira aqui no período da noite eu venho com vocês fazer uma aula semanal, trazer um conteúdo bacana para vocês, para irem ajudando aí a dar os primeiros passos ou a melhorar o inglês que vocês já têm, ou para vocês que estão começando também no inglês, mas ainda tem dúvida em algumas peculiaridades, porque o inglês ele é bem mais fácil que o português, mas ele tem algumas peculiaridades, umas palavrinhas que deixa a gente meio sem saber como lidar com elas. Então, meu objetivo é trazer esse conteúdo bacana para vocês, para alavancar, impactar o seu aprendizado do inglês, combinado? Nessa aula de hoje, o assunto que a gente vai abordar, ele é bem assim complexo quando você vai pesquisar ele na internet, na verdade, mas ele é bem mais fácil de ser entendido do que parece. A gente vai falar sobre pronomes. Por que pronomes, Caio? Porque normalmente algumas pessoas, principalmente eu já vi isso muito com os meus alunos, eles me perguntam, Caio, você me falou que a palavra I significa eu, mas eu já vi em algumas traduções ou a parte do me como eu. Às vezes eu assisti a série My Wife and Kids e aí tava eu, a patroa e as crianças, mas por que tá o my lá? Quando que eu uso mine? Eu pensava que mine era só mina, mas eu descobri que é meu ou minha. Então, são muitas palavras que são simples de serem entendidas, mas quando a gente vai fazendo a pesquisa, a pessoa vai colocando tanto tipo de palavra, pronome isso, pronome aquilo, que acaba confundindo você e achando que uma coisa extremamente simples é muito difícil. Então, hoje a gente vai conhecer os principais e os mais utilizados pronomes em inglês, combinado? Então, eu tenho aqui, eu vou abrir o meu PowerPoint, compartilhar a minha tela com vocês, ok? Mas antes de compartilhar a minha tela e ir direto para o PowerPoint, eu vou compartilhar ela e mostrar algo que algumas pessoas têm me pedido por algumas mensagens inbox e coisa do tipo. Se você já faz parte do nosso portal aqui na Universidade do Inglês, muitas vezes você não consegue assistir a aula ao vivo, literalmente live, ao vivo. Então você tem que acompanhar a aula já gravada. Algumas pessoas vão pelo YouTube, mas muitas ficam com dificuldade. Às vezes elas não acham a aula certa, não sabe o número e tudo mais. Então, se você precisar assistir a uma aula ao vivo e não souber por onde acessar, basta clicar aqui nesse botãozinho do lado escrito vídeo aulas, porque aí dessa forma você vai acessar todas as nossas videoaulas, que até agora já tem sido 96 videoaulas, então tem as aulas comigo, o Eric, o Silas, então você pode acessar esse acervo de aulas através do portal, clicando naquela opção, tá bom? Então, eu vou mais uma vez agora, para a gente partir para o assunto da nossa aula, os pronomes. Eu vou abrir o arquivo que eu separei aqui para gente, para essa aula de hoje. Isso, vamos lá. Isso, e vamos dar um F5 para a gente aumentar a tela e ficar melhor para a visualização de vocês. Hoje nós vamos falar sobre English pronouns, ou então pronomes em inglês. Primeiramente, por que eu até falei no começo que é um assunto simples, mas as pessoas acabam depois complicando a explicação dela com palavras difíceis e coisas que a gente não vai relembrar numa conversação real, cara a cara com uma outra pessoa. Mais ou menos por isso. Quando a gente fala de pronome, primeiro vamos recapitular ele bonitinho, do jeito que ele é, simples, como nós conhecemos. Primeiro a gente tem aqui na coluna da esquerda o pronome e a respectiva tradução na coluna da direita. Então vamos pronunciar e vamos dar uma olhada na tradução. Primeiro a gente tem o I, que significa eu, you, que significa você, he, significa ele, she, ela, it, ele, ela. Quando a gente fala ele, ela com o it, já começa aqui a primeira dificuldade. Caio, por que it, eu e ela e ele também? Quando que eu uso isso daqui? A gente vai utilizar quando a gente se referir a objetos ou animais. Então a gente costuma chamar isso de neutro em alguns casos. Mas quando a gente falar de um objeto, ou um carro, por exemplo, ou um animal, a gente vai utilizar o it, tá bom? Pessoas, a gente utiliza he para ele e o she para ela. Depois a gente tem o we, que significa nós,
O you é a mesma coisa, singular e plural. A definição de que se vai ser singular ou plural, vocês têm que ver pelo significado da frase, o contexto que ela está sendo empregada. E a palavra they significa eles ou então elas, novamente, dependendo aí desse contexto, tá bom? Agora, por que eu falo que algumas coisas isso complica na cabeça das pessoas? Porque como você pode ver aqui nesse segundo slide, a mesma palavra tem vamos dizer assim, o dobro delas. Ou seja, quando eu falo I ou então me, significa eu. Ou então me. He e him significa ele. She ou então her significa ela. It, e sem o apóstrofo its, com esse S no final, significa ele e ela para animais e objetos. Mesma coisa com you, que significa você, vocês. O we e us, nós. O they e o them, eles. Mas aí o que acontece? Isso gera tipo um mind-blowing, é tipo como se a cabeça da pessoa explodisse, porque são a mesma tradução, diferentes palavras. Aí, quando eu falo que você vai pesquisar e as pessoas dificultam, é porque é mais ou menos assim. Na coluna da esquerda vão chamar de um tipo de pronome, na direita de um outro, vão falar sobre voz ativa, passiva, dessa coisa e tudo mais, mas é bem mais simples do que isso. Vamos dar uma olhada nesse outro slide. Eu quero que nesse slide aqui, vocês prestem atenção primeiro nas frases em português. A primeira frase ali, ele gosta de jogar tênis, e na segunda, jogue a bola para ele. Nota que o que está em verde é o verbo e o que está em vermelho é a palavra ele. Quando eu traduzo essa frase para o inglês, a primeira vai ficar he likes to play tennis e a segunda throw the ball to him. Então é mais ou menos assim. O he, o ele, está antes do verbo e o him está depois do verbo. Então o que eu aprendi com esse padrão? Toda vez que a palavra ele ou então, deixa eu voltar nesse slide para ficar melhor. Toda vez que a palavra ele, ou a palavra eu, ou a palavra ela tiver antes do verbo, eu vou utilizar a primeira coluna aqui, tá? Agora, toda vez, igual nesse exemplo aqui, throw the ball to him, a palavra ele está depois. Toda vez que essa palavra estiver depois do verbo, seja a palavra ele, ela, você, estiver depois do verbo, eu vou utilizar a coluna do meio. Me, him, her, tá bom? É bem simples, só precisa pensar nessa linha de raciocínio, se está antes ou depois da ação, do verbo. Com isso, você sabe quando utilizar um e quando utilizar o outro. Não precisa pensar em voz ativa ou voz passiva, basta ver que nessa colocação vai sempre aparecer a primeira coluna tá antes e a coluna ali do meio vai estar depois, tá bom? Então, vamos partir aqui para a próxima lista de pronomes, que costuma dar uma dificuldade na pessoa. Esse daqui é o que a gente vai falar agora de pronome possessivo. Indica posse, como o próprio nome mostra. A gente tem aqui o my, que pode significar tanto meu, minha, meus ou minhas, tanto singular como plural. Tem o your, que significa seu, sua. Muito importante na pronúncia, um som mais acentuado de o. Your, se a gente pronunciar sem esse som, your, dá a impressão que a gente está falando a palavra abreviada you are, então a diferença vai estar nesse acento agudo, your, seu, sua. His vai ser o dele, her. E o its vai ser dele, dela, mas para o nosso famoso neutro. Ou então, ele ou ela para animal ou objeto. Temos aqui o our, que vai significar nosso ou nossa, ou próprio plural, nossos, nossas. Your, seus, suas, é igual lá em cima, your, vai depender sempre do contexto que a gente está utilizando. E o their, deles, delas. Até aqui é perfeito novamente, mas quando a gente aparece esse outro slide aqui, com mais uma vez as palavras da coluna do meio, algumas são diferentes, outras iguais, que tem esse acréscimo do S, já complica tudo de novo. Por quê? Porque aí alguma pessoa vão falar que está conectado com objeto, que está conectado com sujeito e tudo mais, e essas são as explicações que acabam meio que fazendo a gente perder vontade de estudar, porque se simplificar, mostrar as utilizações práticas, fica muito mais fácil descobrir quando utilizar uma e quando utilizar outra.
Então, a coluna do meio, basicamente, tirando a primeira palavra, a pronúncia vai ser igual com o acréscimo do S no final. Então, na coluna do meio, a gente tem mine, yours, his, hers, its, ours e o yours com esse S no final. Muito importante a gente prestar atenção aqui, o yours com S no final necessariamente não quer dizer que é seus ou então suas. A gente vai explicar isso um pouquinho mais a fundo com esse slide aqui em alguns exemplos. Quando que eu utilizo um e quando eu utilizo outro? Bem simples. A coluna da esquerda eu vou utilizar quando eu estiver mencionando alguma coisa. A coluna do meio, eu vou utilizar ela quando eu não quiser mencionar essa coisa, quando eu quiser omitir ela da escrita na minha frase. Um pouquinho complexo, mas é bem mais simples do que parece quando a gente vê os exemplos. Vamos dar uma olhada nele. Imagina que tem uma conversa entre o A e entre o B. O A pergunta, "Hey man, there's a car parked in front of the house. Did you see it?" Ei, cara, tem um carro estacionado em frente da casa. Você viu? Yes, it's mine. Sim, é meu. Então, o que acontece? Caio, por que eu não posso utilizar aqui it's my? Eu tenho que falar mine. Você vai utilizar o my, para você utilizar ele, você tem que repetir o objeto anterior mencionado. Você tem que colocar it's my car. Se eu quiser só falar é meu, eu tenho que utilizar a coluna do meio, porque eu não vou mencionar o objeto do qual eu estou falando. É meu, it's mine. Por exemplo, o segundo exemplo fica bem melhor também. Is this yours, Mrs. Young? Isto é seu, senhora Young? Então, quando eu quero omitir algo, eu utilizo a coluna do meio. Se eu não for omitir esse objeto, eu tenho que utilizar a primeira coluna. Is this your book, Mrs. Young? Esse é o seu livro, senhora Young? Então, voltando para ficar claro. Na primeira coluna, se eu for falar um objeto de posse e eu for escrever, falar esse objeto, eu tenho que utilizar a primeira coluna. Então, por exemplo, eu vou falar meu carro, eu quero falar que é meu carro. Eu posso falar it's my car, ou então it's mine, é meu. Nota que depois do mine, eu não preciso falar it's mine car. Não, se eu utilizar a coluna do meio, eu não preciso falar o objeto, eu omito ele. Se eu for falar o objeto, eu utilizo a primeira coluna, tá bom? E por último, um que também confunde bastante as pessoas que estão aprendendo inglês é quando a gente fala dos pronomes que eles chamam de pronomes reflexivos, ou seja, aquele famoso a mim mesmo, ele mesmo, nós mesmos, ou diga-me, fale-me e assim por diante, que é o myself, que significa a mim mesmo, ou a terminação me, diga-me, ou diga a mim mesmo, yourself, a você mesmo, ou a terminação C, himself, a si, a ele mesmo, herself, a si, a ela mesma, itself, a si mesmo, a si mesma, lembrando, animais, objetos, nosso neutro, ourselves, lembrando, não é com F no final, VES por ser o plural já, ourselves, a nós mesmos, yourselves, a vocês mesmos, e por último, themselves, a si, a eles mesmos. O porquê que isso costuma confundir algumas pessoas? Costuma confundir algumas pessoas por causa da palavra if. Muitas pessoas acham que o if, ele tem essa terminação de passar essa ideia de pronome reflexivo, mas na verdade não. O if é o que a gente chama de uma possibilidade. Se tal coisa acontecer, isso acontece. Se você fizer tal ação, você ganha uma recompensa. Então é esse tipo de se que o if se trata. Já quando a gente fala de pronome reflexivo, a gente tem que utilizar essa coluna aqui da esquerda. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. You can't count on him. Take care of yourself. Você não pode contar com ele. Cuide de si mesmo. Ou então, cuide-se. Normalmente as pessoas acham que é o if que vem no final e elas tendem a falar take care if. Então, muitas vezes, por acharem que é essa simples colocação de palavras, elas acabam confundindo, quando na verdade tem que acrescentar yourself, cuide de si mesmo. Outro exemplo,
I'm too young to take care of myself. Sou muito jovem para cuidar de mim mesmo, ou cuidar-me, tá? Sou muito jovem para cuidar de mim mesmo. I'm too young to take care of myself. E por último, she got to help herself first of everything. Ela tem que ajudar a si mesma, ela tem que ajudar-se primeiro de tudo, ou então, primeiramente. Então, repetindo, esse daqui são os pronomes reflexivos e nós não podemos confundi-los com a palavra if, que dá a sensação do se, que passa essa questão de se alguma coisa acontecer, se tiver isso, eu tenho um resultado ali no fim, tá bom? Então, vamos só recapitular, voltando aqui do primeiro, falando sobre o I, you, me, he e him, que eu vou utilizar ele a questão do se tiver antes ou depois do verbo. Antes do verbo, primeira coluna. Depois do verbo, segunda coluna. Dos pronomes possessivos. Primeira coluna, tenho que mencionar o objeto. It's my car, é o meu carro. Segunda coluna, não menciono o objeto. It's mine, é meu. Ponto. A pessoa já entende do que se trata, já entende pela conversa. E aqui no final, a gente tem os pronomes reflexivos. Eu mesmo, cuide-se, take care of themselves, eles têm que cuidar eles mesmos, e assim sucessivamente, como a gente viu nesses 3 exemplos aqui. Deixa eu tirar dessa página aqui o compartilhamento, voltar à minha tela. Ok, so now we're back, estamos de volta. Então, pessoal, esse daqui eram os pronomes, os mais utilizados, os principais que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham visto que quando a gente pronuncia por esses nomes, reflexivo, possessivo e tudo mais, vai abrir várias janelas de explicação quando vocês forem procurar na internet. Isso vai acabar confundindo a mente de vocês, porque é muita palavra difícil para uma explicação bem simples, quando os exemplos em si já falam por si mesmo. Então, isso é o mais importante, pegar por esses exemplos. Agora, algo que pode estar meio que na mente de vocês é, Caio, eu achei que você ia falar sobre outras coisas, pronome de tratamento, essas coisas que a gente vê no português. Não, sobre isso, porque a gente costuma sempre passar essas mesmas palavras em outras situações, quando a gente fala, por exemplo, do everybody, somebody, what, o where, que são os pronomes interrogativos, ou os pronomes de tratamento, Mr. e Mrs., onde a gente já abordou em outros temas. Então, como a gente está abordando eles em alguns outros temas, eu costumo não falar sobre eles dentro desses daqui. Eu costumo utilizar somente esses tipos de pronomes, que são os mais comuns dessa área e geram muito mais dúvida nas pessoas, tá? Então, esses daqui são os principais. Se vocês pegarem eles, criarem novos exemplos, novas frases, em cima desses modelinhos que eu fui passando para vocês, vocês vão dominar bem essa parte, e o melhor de tudo, e que é um medo que as pessoas têm por não saberem disso, elas não vão falar como índios. Por quê? Porque tem algumas pessoas que ficam falando mine na situação diferente, my name, aí vai dar a impressão que você está falando como um índio. Sabendo disso agora, você vai fazer o fino da conversação, passar sua mensagem, ser entendido, a pessoa vai te entender e você vai conseguir entender ela, vai conseguir captar essas mensagens, combinando com algum áudio, podcast, ou até mesmo conversando com alguém em inglês, combinado? So, guys, that's all for today. Isso é tudo por hoje, pessoal. I hope you all enjoyed. Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. Se sim, corre lá no nosso canal da Universidade do Inglês, lá no YouTube. Clica no joinha pra gente saber que você gostou dessa aula. Deixa o seu comentário com sugestões, com temas, dúvidas. Muitas vezes as dúvidas são bem simples, a gente responde pela mensagem. Outras vezes essas dúvidas crescem um pouquinho mais na explicação e a gente faz uma videoaula, como a gente já fez uma videoaula para Ivone uma vez, falando sobre expressões conectadas com a internet. Muitas vezes a gente já fez falando sobre uma dúvida muito comum das pessoas, quando que eu inverto as palavras em inglês. Então, tudo isso são temas criados por nós, com base nas sugestões que vocês vão mandando. And if you're first time here, e se for a sua primeira vez aqui, be welcome one more time, seja mais uma vez bem-vindo, e a gente tem uma surpresa para vocês também. Na descrição desse vídeo tem lá o nosso guia prático para falar inglês, um guia
com vários conteúdos, como as 200 palavras mais utilizadas, as frases mais comuns, que é para você dar os seus primeiros passos rumo a ir falando inglês. Conhecer uma metodologia, um plano de estudo que vai te auxiliar a falar inglês e te dar muito conteúdo para você começar a dar os primeiros passos aí praticando o seu inglês. So, download it for free, faça o download gratuitamente e comece a dar os seus primeiros passos rumo ao inglês. Tomorrow, amanhã, nós temos mais uma aula ao vivo, 4 p.m., 4 da tarde. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho da campainha para que você receba as notificações das nossas aulas ao vivo. And tomorrow, we're back. Amanhã, estamos de volta para mais um conteúdo. So, see you guys, have a good night, tenha uma boa noite, pessoal. See you tomorrow. Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal.